semana passada. Então fique atento, faça as anotações necessárias, porque vai ser muito importante no futuro. Nós vamos começar pelo resumo. Você vai seguir aquele PowerPoint que eu disponibilizei em PDF. No caso, eu estou na página 6, que começa com a ideia de morfologia. Então, você vai anotar no seu caderno que morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Tem origem grega, morfe, que significa forma, e logia, que significa estudo. A menor unidade de estrutura são chamados de morfema. Então, você vai anotar, nós vamos ver a explicação do que seria isso dentro de um exemplo. Aqui, vocês vão aí, morfemas importantes, coloca aí no caderno. O que é radical? É um morfema em que está a ideia principal da palavra, parte que não altera. Então, vamos pensar na palavra terra. Terra, nós temos, então, a formação de terráqueo. Nesse caso, o que vai ser o radical? Vai ser a parte que repete, porque nós lembramos de terraço, por exemplo, não é? Então, nós vamos imaginar que a palavra repete até a segunda letra R aqui. Isso é radical. Vamos pensar aí nos verbos, né? O ano passado nós estudamos verbos. Quando eu falo da palavra amar, eu tenho amar, amei, amou. Até qual letra que nós temos a repetição? Até a letra M. Então, esse é o radical. Vogal temática é a primeira vogal que se junta ao radical para a construção da palavra. Ela pode também ser sufixo. Então, nós vamos ver aqui que a vogal temática de terra é a letra A. Então, a vogal temática é a letra que vem depois do radical, tá? O tema é formado pelo radical mais a vogal. Então, nós temos terra, a palavra ter, não é? Até a letra R aqui, nós temos o radical A, nós temos aí a vogal temática, né? Também chamada de desinência nominal, e aí nós vamos ter aí essa formação. No caso, o verbo amar, como eu falei para vocês, amam. No caso, nós temos a M como radical e o A como vogal temática. Então, nós vamos aí nessas ideias, né, trabalhar as questões de afixos e sufixos. Então, vamos entender aqui o que é um afixo. Afixos são divididos em sufixos e prefixos e auxilia na construção da palavra. Então, nós vamos entender aqui que enterrar, no caso, nós temos aqui o ter, que vai ser o quê? O meu radical. No caso, em, ele vai ser a palavra que vem antes, pré, que vem antes, então ele chama prefixo. No caso, o que vem depois, ar, não é? Então nós vamos chamar de sufixo. Nós temos aqui outras observações importantes sobre a questão dos morfemas, que fala que a vogal ou consoante de ligação são morfemas que surgem por motivos eufônicos, ou seja, para facilitar o mesmo, possibilitar a pronúncia de uma determinada palavra. Exemplo, parisiense. Então, nós temos Paris, que é radical, ense, sufixo, e vogal de ligação. Então, essa observação você pode copiar, mas aí explicando de uma forma mais fácil, vamos pensar na palavra infelizmente. Quando nós pensamos na palavra infelizmente, nós temos a palavra feliz. Ela é o nosso radical. No caso, o in é o que na minha palavra? É o prefixo, que é o que veio antes. E o mente é o que veio depois, então eu chamo de sufixo. Nós temos aqui algumas questões de derivação, né? Então, a derivação é a formação de uma nova palavra mediante o acréscimo de termos a palavras já existentes, isto é, a palavra primitiva. Esses acréscimos são chamados de afixo, apresentam um radical. Então, vamos pensar, castigar, castigo, combater, combate, criticar, crítica, pedra, pedrisco, mar, marisco. Muito fácil. Lembra quando nós temos as palavras derivadas? Seria nesse sentido. Há algumas outras explicações aqui sobre o processo de derivação. Esses processos de derivação, eu já fui explicando. Então, nós temos prefixal, quando eu tenho o prefixo. Então, por exemplo, desfazer, refazer, ó, o des como prefixo
e o re também como prefixo. O sufixal é quando eu utilizo o sufixo. Então, alegremente, o mente é o sufixo, então por isso também vai ser o processo de derivação sufixal. E o carinhoso a mesma coisa. Agora, o parasintético. Então, nós vamos pensar no exemplo desalmado. Então, dentro dessa ideia, nós vamos ter tanto o prefixo, tanto o sufixo. Então, por quê? Porque nós temos o des, que é um prefixo, e ado, que é um sufixo. Então, a junção dos dois aqui vai dar a ideia de parasintético. Regressivo. Ocorre quando a palavra é formada não por acréscimo, mas por redução. Então, regressivo, reduz. Então, comprar. Né? Nós temos o verbo comprar e temos o compra, que é um substantivo. Temos o verbo beijar e o beijo, que é substantivo. O impróprio ocorre quando uma palavra, sem sofrer acréscimo ou supressão, muda de classe gramatical. Os adjetivos passam a substantivos. Então, os bons serão contemplados. Preserve o verde. No caso, os bons bons é uma característica, né? O menino é bom, mas aqui ele vai se tornar um substantivo, porque estou generalizando ele. Então, é nesse sentido que nós vamos perceber essa ideia, que é a ideia de derivação imprópria. No caso, a mesma coisa do preserve o verde. O verde é uma cor, né? Posso caracterizar algo, e nesse caso preserve o verde, né? Então você vai observar que esse artigo ele fez com que se tornasse um substantivo. No caso, é uma matéria um pouco complicada, você pode assistir a videoaula que a professora, né, passou na semana passada para vocês, mas também podem estar acessando a aula de hoje, que com certeza vai falar alguma coisa sobre essas questões. E qualquer dúvida pode também me chamar no privado. Uma outra observação aqui também é aqui na apostila de vocês, nas atividades tem aqui o resumo, tá? E aí vale a pena você fazer a leitura, tá? Isso aqui eu estou na semana 4, então você faz a leitura aí, qualquer coisa nós vamos... Vamos aqui na correção, né? Semana 3, o resumo está aqui nesse link, e aí a gente vai lá, atividade complementar, né? Que vocês enviaram até sexta-feira. Então, vamos lá, atividade 1. Você nasceu na era institucional tecnológica, em que a transmissão de conteúdo se dá de forma mais dinâmica e um gênero que se aproxima do verbete da enciclopédia, na função de transmitir conteúdos em aspectos estruturais, é o vídeo minuto. Clique no link abaixo e assista o vídeo minuto. Observe as estratégias utilizadas para evitar repetições. Então, aqui eu assisti, bem interessante. Eu anotei que ele utiliza muito pronomes, para falar aí sobre esse assunto, e também utiliza sinônimos. Você pode estar colocando também essas vertentes. Conforme foi visto, o texto 1 não utilizou métodos para evitar repetições. Agora que você já descobriu que estratégias são estas, reescreva este texto, tornando-os mais coesos ao utilizar sinônimos, hipônimos, hiperônimos, elipse ou pronomes para eliminar as repetições. Faça as adaptações necessárias. Então, ficou assim. Por norma, as selfies são feitas com os celulares das próprias pessoas. O objetivo de um autorretrato é fazer com que o fotógrafo apareça, podendo ser individual ou em grupos. As conhecidas autofotografias, né? Autofotografias em grupo. No caso, na continuidade aqui, nós temos a questão 3. Qual a função das estratégias utilizadas para substituir a palavra selfie? No texto 1, então nós utilizamos aí o uso de sinônimos e também de elipses. Lembrando aqui que a elipse é a omissão de termos, e foi o que eu fiz aqui. Tá? Seguimos aqui da atividade, né, da semana 4. Você vai fazer o resumo da matéria, depois você vai na página 11, 12 e 13 para fazer as atividades. A primeira atividade é a leitura daquele trecho que eu passei para vocês sobre a matéria, e aí depois nós vemos aí a questão da carta. Então, leia a carta do menino inventor. Carta do menino inventor, cidade das ideias malucas, agosto do ano das investigações, não, das invenções. Caro amigos, tenho 13 anos e coloquei uma ideia na cabeça, serei inventor, um inventor de objetos de palavras. Desde os 5 anos eu tinha um pensamento amadurecendo na cuca. Juntaria coisas que já existiam para formar novas coisas. E assim fiz. Mas precisava dar nome aos meus inventos. Como fazer? Queria criar novas palavras usando o nome dos objetos que tinha utilizado.
Afinal, todas as minhas invenções são compostas, tem mais de um objeto. Pronto, criei as palavras. Agora preciso escrever uma enciclopédia dos meus inventos e lembrei que as palavras compostas podem ser formadas de duas maneiras, a justaposição e a aglutinação. E eu preciso colocar essa informação nos verbetes da enciclopédia. Como fazer a diferença, vocês sabem? Esse problema eu não consigo resolver sozinho. Então, para desvendar o mistério, vocês precisam me ajudar. Para esquentar, começaremos com as palavras compostas que já existem. E depois passaremos para as palavras novas, aquelas que inventei. Menino inventor. No caso, a atividade 2 é fazer a leitura novamente também, né, porque na atividade 1 foi a leitura também. Nessa parte, né, apareceu duas palavras que vocês vão ver na videoaula de hoje. Então, vocês precisam assistir e está fazendo as anotações sobre justaposição e aglutinação. Então, na ficha aqui, não é, nós temos a questão 3. Agora que você já estudou sobre formação de palavras e leu a carta acima, ajuda a menina inventora a desvendar o mistério resolvendo as atividades. Fichas com os enigmas do inventor. Sacolé é um tipo de picolé congelado em saco. Foi formado por justaposição ou aglutinação? Então, você vai só responder aqui na frente. Creio que perna longa é a palavra composta por aglutinação. Acertei? Sim ou não? Se possível, justifique. No caso aqui, eu não vou fazer a leitura de todos, você vai fazer a leitura em casa. Qualquer dúvida aí, você vai fazendo as anotações e pergunta aí no grupo ou no privado. Mas, do mais, é isso sobre a nossa aula. Agradeço a atenção de vocês, né? Vejo vocês na semana que vem. Abraço.